Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento da sua vida esse vídeo está te alcançando, mas eu quero te dizer que nós temos um objetivo bastante especial com este vídeo, que Deus me instruiu desta forma já há algum tempo. No princípio era para ser um CD, mas pela internet o alcance é bem maior. E você tem visto pela internet que ela tem sido usada de muitas formas variadas, é claro, e também pecaminosas. Então por que não usarmos a internet também para falar essa verdade? A verdade revelada da palavra de Deus. E algumas pessoas têm feito já isso com uma certa primazia, o que é muito bom. Então a verdade revelada está no ar, baseada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós queremos falar então neste momento sobre um tema que eu acho bastante interessante, a gente tem observado nesses últimos dias, da grande importância desse tema: o perigo quando a igreja passa a ter dono. O perigo quando a igreja passa a ter dono. Vamos olhar de uma forma teológica o que significa a palavra igreja. Quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, a palavra congregação de Israel, isso você encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38, foi traduzida por eclésia ou igreja. Israel, pois, era a congregação ou a igreja de Jeová no Antigo Testamento. Depois dessa igreja, entre aspas, judaica, tê-lo rejeitado, Cristo predisse a fundação de uma nova congregação ou igreja, uma instituição divina que continuaria a sua obra na terra. Isso está registrado em Mateus capítulo 16 e versículo 18, você pode acompanhar também na sua Bíblia aí no momento que você tem oportunidade. Então, o que é igreja? Nós já vimos que o sentido da palavra igreja tem variações. Este nome se dá a um edifício, a uma congregação, a uma denominação ou ao cristianismo de forma geral. O termo igreja deriva de duas palavras gregas que significam chamados para fora. Isto é, aqueles que por Deus são chamados para fora do mundo para constituir um corpo espiritual unido, pertencente ao Senhor. Daí uma igreja mundana ser uma anomalia diante de Deus, pois ela, do mundo, já foi chamada para pertencer a Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim, vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Assim, porque tu és morno e nem és frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. E visto que dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que tu és o coitado, miserável, pobre, cego e nu. Como, pois, pode a verdadeira igreja de Deus ser mundana? Já que nós entendemos que a palavra eclésia quer dizer chamados para fora. Então não há compatibilidade. Uma igreja, para que ela seja verdadeiramente a igreja do Senhor, ela não pode ter um vínculo com o mundanismo. A igreja ela tem que ser separada deste mundo de perversidade. Quando nós falamos do mundo de perversidade, não estamos falando simplesmente do mundo como o planeta Terra, porque nós estamos aqui, nós nos relacionamos aqui. E Deus sabe que aqui nós estamos e temos essas relações, precisamos trabalhar, nos divertir, precisamos estar em comum acordo muitas vezes uns com os outros. Mas, quando a Bíblia se refere a uma igreja mundana, ela está se referindo a uma igreja que segue o sistema mundano. O sistema do materialismo, o sistema da ambição, o sistema da mentira, o sistema do engano, onde as pessoas valorizam muito mais o ter do que o ser. Mas o perigo quando a igreja, então, ela passa a ter um dono. Vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, você também pode acompanhar, já que é uma verdade revelada, nada mais correto que nós citarmos a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos dos Apóstolos diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, aqui nós entendemos, e muitos teólogos também entendem da mesma forma, que a igreja de Jesus ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Quando Jesus subiu ao céu, e eles ficaram ali atemorizados, porque Jesus era toda a segurança
daqueles discípulos, dos primeiros discípulos do Senhor. E eles, então, desta forma, sem saber exatamente o que aconteceria, pois haviam perdido já o seu grande líder, receberam esta ordenança do Senhor. Eles receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para que eles pudessem, então, ser essa testemunha, tanto em Jerusalém, onde eles estavam, onde eles se encontravam, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, ou seja, até o Brasil, até o Paraguai, até o Chile, até os confins da África, da China e tantos outros lugares. O evangelho era para ser expandido. Então, se acredita piamente de que a igreja do Senhor teve essa inauguração no dia de Pentecostes, quando desceu sobre eles esse poder maravilhoso do Espírito Santo. Não vou me deter muito sobre isso aqui, mas aqui fala que depois desse derramamento de poder, Pedro se levanta e começa então a pregar o evangelho de uma forma extraordinária, e muitas pessoas vão sendo alcançadas pela pregação do evangelho. O poder de Deus é necessário para que haja o crescimento da igreja do Senhor sobre a face da terra. Como eu estou falando sobre a verdade revelada, estou dizendo, baseado neste tema, o perigo quando a igreja passa a ter dono, eu quero dizer para você que a igreja ela é do Senhor Jesus. A igreja pertence ao Senhor. No livro ainda de Atos dos Apóstolos, o capítulo 13, o versículo 1 até o versículo 2 diz assim: Ora, na igreja em Antioquia, da Síria, havia profetas e mestres, a saber, a Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem falou? A igreja do Senhor que estava reunida, a doutores, aos mestres, aos profetas que estavam ali reunidos, orando e jejuando naquela oportunidade, foi o dono da igreja, o Espírito Santo. Ele se dirigiu àqueles homens que estavam ali, em comum acordo, em oração e jejum, e disse: Separai-me, ou seja, separai para mim a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3 diz assim: Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Esses, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E aí, por diante, eles continuaram fazendo a obra missionária, a obra de Deus, pregando a mensagem da salvação, a mensagem do Senhor. Veja que importância que tem quando o dono da igreja tem essa liberdade. É preciso que o dono da igreja tenha essa autoridade. Muitas vezes Deus está falando com o pastor da igreja, com o profeta, com a pessoa que está diante do trabalho, com o líder maior, e ele não está entendendo que é Deus que está falando. Mas o Senhor ainda fala, o Senhor é que escolhe, o Senhor é que sabe o que é melhor para a igreja, para a continuidade dela sobre a terra. Mas quando a igreja tem um dono, quando a igreja passa a ter um dono, ela corre o risco de ruir. Porque nós vemos as instituições humanas, nós vemos as empresas ter os seus donos, pessoas humanas, pessoas comuns, seres humanos, não poderia ser diferente. Elas vêm à sua ruína, muitas vezes elas falem, elas não aguentam. Os governos, os partidos políticos, os reinos, todo tipo de instituição sobre a terra. A igreja não, a igreja ela vem aí com praticamente 2000 anos de existência sobre a terra. Muitos líderes passaram pela igreja, mas o único e verdadeiro dono é o Senhor, é Deus. Baseado na Bíblia, é que eu estou te afirmando esta verdade revelada, baseado na palavra de Deus. O único dono da igreja é o Senhor. E através do Espírito Santo, ele fala para aquelas pessoas que querem ouvir, para aquelas pessoas que de fato escutam a voz de Deus. Então você que está me ouvindo agora, você que está me vendo agora, você é um líder da igreja, saiba, Deus quer falar com a tua igreja, olha só, com a tua igreja, ou com a igreja que você preside. E Deus respeita, você é o anjo da igreja. As 7 cartas escritas às igrejas do Apocalipse, Deus direciona essas cartas ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor, é o líder. Então Deus fala com a igreja muitas vezes através do líder. Deus fala com o líder sobre a separação de obreiros, de missionários.
e tantas coisas mais através do líder. Mas o líder da igreja precisa ouvir a voz de Deus e saber quando é Deus que de fato está falando, porque muitas são as vozes. A voz da consciência, a voz do inimigo, a voz da esposa, a voz do obreiro mais chegado, a voz de uma outra liderança que está próxima. Mas o importante é você saber quando é Deus que está falando, porque Deus pode falar através da liderança mais próxima, Deus pode falar através do teu vice-líder, Deus pode falar através da tua esposa, Deus pode falar através do teu filho, Deus pode falar através de um sonho. Tem muitas formas em que Deus pode usar para falar com você acerca da obra dele sobre a terra. Livro de Atos dos Apóstolos ainda, o capítulo 4, nós encontramos do versículo 24 até o versículo 31, um texto também bastante interessante. Ao ouvir isto, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Contra o Senhor e contra o seu ungido. Anote isso aí. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que fizessem. Agora, pois, ó Senhor, olha a oração que esse grupo de discípulos de Jesus estava fazendo. Após esta perseguição, porque Pedro e João subiram no templo para a oração e curaram um coxo à porta do templo. Então, devido a esta cura, as pessoas se agregavam cada vez mais e eles foram levados também perante o Sinédrio, os senadores da época, e ali perante algumas autoridades, os anciãos, escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. E eles queriam que esses discípulos parassem de pregar o evangelho. E Pedro diz para eles, Pedro e João, no versículo 19 e versículo 20, diz assim: respondendo lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Olha o compromisso dessas pessoas com a palavra de Deus e com a verdade do Senhor. Mesmo que as autoridades quisessem, sob pena que eles parassem, sob ameaças, que eles parassem com a pregação do evangelho, eles não queriam. Eles queriam continuar pregando a verdade da palavra de Deus. Então, eles fazendo essa oração juntamente com a igreja, o versículo 29 ainda desse mesmo capítulo 4 continua dizendo assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E olha o que aconteceu enquanto eles estavam orando. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Então, quando Deus é dono da obra, Deus interfere em favor da sua obra. Eles oraram aqui, disseram, eles estavam sendo diretamente afetados pelo sumo sacerdote, pelos anciãos, por Caifás e pelos senadores. Diversas pessoas não queriam que o evangelho tivesse a sua continuidade e a pregação alcançasse as vidas da maneira como vinha alcançando. Sinais, prodígios e maravilhas, e as pessoas vinham sendo salvas e estavam tendo um encontro real e maravilhoso com Jesus. Então os discípulos oraram, tinham consciência pura, eles tinham consciência plena a orar de que eles faziam parte da igreja do Senhor e que estas pessoas não estavam perseguindo a eles somente, mas sim ao Senhor e ao seu ungido, Jesus de Nazaré. Então eles oravam com essa certeza. Você precisa ter essa certeza. Nós precisamos ter essa certeza de que quando a igreja do Senhor é perseguida sobre a terra, eles não estão perseguindo somente a mim e a você. Eles estão perseguindo o Senhor Jesus. Eles estão perseguindo a Jesus Cristo de Nazaré. E quando eles perseguem a Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dá a eles a recompensa que eles merecem. Porque Deus sabe as suas motivações. Deus sabe por que muitas vezes o evangelho, de alguma forma, está sendo tentada colocar empecilhos
para que ele não seja pregado. Porque o evangelho transforma, o evangelho restaura vidas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então veja bem, Deus estava tão presente naquela reunião que a Bíblia diz que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E Deus respondeu à oração que eles fizeram. Eles não pediram que Deus massacrasse os seus inimigos, que Deus perseguisse seus inimigos, não. Eles pediram: Senhor, nos dá o poder para que possamos continuar pregando o evangelho com intrepidez. E foi o que Deus fez. Encheu eles do Espírito Santo e eles anunciavam com intrepidez a palavra do Senhor Jesus. Então, quando a igreja é perseguida, se você é um perseguidor da igreja, você gosta de escrever embaixo dos vídeos palavrões contra os pastores, contra os obreiros da igreja, os representantes do Senhor Jesus na terra, sabe de uma coisa: Deus está te vendo. Você está perseguindo ao Senhor Jesus. A Bíblia diz: aquele que dá um copo de água fria a um dos meus pequeninos, a mim estará dando. A Bíblia diz: aquele que dá aos pobres, a Deus empresta. Então tudo que você faz em função da igreja, você vai ter uma recompensa. Aquele que semeia o mal vai colher o mal para a sua vida. Você está lutando contra a igreja constituída pelo Senhor. Essa igreja é do Senhor. Não é a igreja evangélica Assembleia de Deus, não é a igreja, é uma denominação, mas é a igreja do Senhor, a igreja universal de Deus. Que ela está na África, ela está no Japão, ela está nos Estados Unidos, ela está espalhada na Europa, no Brasil, na América do Norte, América Central, América do Sul. Ela está em todos os continentes. Onde há um povo que serve a Deus, ali está a igreja do Senhor. Abra sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo 1 até o versículo 5. Olha só o que aconteceu com Saulo, quando ele estava em perseguição. Saulo, porém, respirando em ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas levanta-te. Ele perguntou no versículo 5. Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O verso 6 diz: Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Então veja bem, Saulo pediu cartas para que descesse com liberdade, pediu cartas ao sumo sacerdote para que descesse com liberdade para Damasco, para prender os crentes e trazê-los a Jerusalém presos. Subitamente, ao se direcionar à cidade de Damasco, bem provável que estava a cavalo, ele foi cercado por um resplendor de luz do céu, e ele então caiu por terra. Ele caiu por terra. E aí ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus conhece você. Deus sabia o nome daquele homem que estava perseguindo a igreja: Saulo. E ele pergunta: por que me persegues? Essa foi a pergunta que Jesus fez para eles. E ele então diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que você acha disso? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele imaginava que ele estava perseguindo apenas a uma igreja, apenas a um povo. Na verdade, estava perseguindo a Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava perseguindo o próprio Senhor. Então pense bem o que você está fazendo com a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus tem uma importância muito grande. Ela está na terra para proclamar o evangelho da salvação, o evangelho do Senhor. A igreja de Jesus Cristo foi constituída por Deus, por Jesus. Ele mesmo pronunciou essas palavras de edificação da igreja. Então, se você persegue a igreja, abra teus olhos. Fique bem atento, porque Deus te conhece. Deus sabe o teu nome, teu endereço, tua vida, por dentro e por fora. Você não está alheio aos olhos de Deus. Deus está te vendo agora, nesse instante que você está me assistindo. E você que é um líder da igreja, saiba, a igreja não é tua, a igreja é do Senhor. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a tomar as direções, as diretrizes para a igreja, baseado na vontade de Deus, na palavra de Deus e na voz do Senhor. E Deus então vai te abençoar. Para nós encerrarmos, Mateus capítulo 16, versículo 18 diz assim: Jesus falando:
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Algumas traduções dizem as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando eu te digo que a igreja tem 2000 anos sobre a terra, tirando o período do Velho Testamento, que era uma congregação de Israel, eu quero te afirmar que ela só resiste a isso porque Jesus mesmo disse: as portas do Hades ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a igreja está de pé, é porque Deus está no meio dela. Deus é o órgão, Deus é o principal, Deus é o centro. A igreja do Senhor, ela é cristocêntrica, onde Jesus Cristo é o centro da adoração, Jesus Cristo é o centro do louvor, Jesus Cristo é o centro das pregações, porque Ele é o que tem o poder de transformar a vida de todo aquele que se aproxima dEle e que dá crédito à sua palavra. Então preste atenção, a igreja tem uma importância bastante grande e a igreja é a do Senhor Jesus. Agradeço a você e convido você a curtir os nossos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais. Inscreva-se também no nosso canal e deixe o seu comentário. O que você achou desse vídeo? E eu espero que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial. Tenha certeza disso. Espero que Deus vai te abençoar com toda certeza. Se você está dando alguma coisa errada contra a igreja do Senhor, o Senhor está tratando contigo, já está falando contigo a partir deste instante. E Deus vai trabalhar na tua vida de uma forma especial, porque você ainda alcança um livramento da parte de Deus ainda em nossos dias. Se arrependa do mal que você está fazendo contra a igreja. E você que pensa ser o dono da igreja, saiba de uma coisa, a igreja do Senhor Jesus. Veja como você está trabalhando com essa joia preciosa que pertence ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Permaneça conosco. Deus tem verdades reveladas para você e sua família. Obrigado a todos.